A Era das Pirâmides. O Império Antigo, na história do Antigo Egito, é o período do terceiro milênio. Cerca de 2686 a 2181 a.C., também conhecido como a Era das Pirâmides, pois inclui a Grande Quarta Dinastia quando o rei Seneferu aperfeiçoou a arte da construção de pirâmides, e as pirâmides de Gizé foram construídas sob os reis Quéops, Quéfren e Miquerinos. O Egito alcançou seu primeiro pico contínuo de civilização, o primeiro dos três chamados períodos do reino, seguidos pelo Reino do Meio e Novo Reino, que marcam os pontos altos da civilização no Baixo Vale do Nilo. O termo em si foi cunhado por historiadores do século XVIII, e a distinção entre o Império Antigo e o período arcaico não é aquela que teria sido reconhecida pelos antigos egípcios. Não apenas o último rei do período arcaico se relacionava com os dois primeiros reis do Império Antigo, como também a capital, a residência real, permaneceu em Imbu-Ridjey, o antigo nome egípcio de Mênfis. A justificativa básica para uma separação entre os dois períodos é a mudança revolucionária na arquitetura, acompanhada pelos efeitos sobre a sociedade egípcia e a economia de projetos de construção em grande escala. O Império Antigo é mais comumente considerado como o período da Terceira Dinastia até a Sexta Dinastia, cerca de 2686 a 2181 a.C. As Quarta e Sexta Dinastias do Egito são escassas, e os historiadores consideram a história da época como literalmente escrita em pedra, e em grande parte arquitetônica na medida em que é através dos monumentos e suas inscrições que os estudiosos foram capazes de construir uma história. Os egiptólogos também incluem a Sétima e a Oitava Dinastias no Império Antigo, como uma continuação da administração centralizada em Mênfis. Enquanto o Império Antigo foi um período de segurança interna e prosperidade, foi seguido por um período de desunião e relativo declínio cultural referido pelos egiptólogos como o primeiro período intermediário. Durante o Império Antigo, o rei do Egito, que passou a ser chamado de faraó somente no Novo Reino, tornou-se um deus vivo que governava absolutamente e poderia exigir os serviços e a riqueza de seus súbditos. Sob o rei Djoser, o primeiro rei da Terceira Dinastia do Império Antigo, a capital real do Egito foi transferida para Mênfis, onde Djoser estabeleceu a sua corte. Uma nova era de construção foi iniciada em Saqqarah durante o seu reinado. O arquiteto do rei Djoser, Imhotep, é creditado com o desenvolvimento do edifício com pedra e com a concepção da nova forma arquitetônica, a pirâmide de degraus. É considerada a primeira pirâmide a ser erguida do Egito, composta por 6 mastabas de dimensões decrescentes, de baixo para cima, construídas uma sobre a outra. A pirâmide de degraus é vista como a mais antiga construção monumental em pedra do mundo. Seu complexo interno é relativamente pequeno, comparado ao da Grande Pirâmide de Gizé, ou de Quéops. O Império Antigo é talvez mais conhecido pelo grande número de pirâmides construídas nessa época como locais de sepultamento para os reis do Egito. Por essa razão, o Reino Antigo é frequentemente chamado de a Era das Pirâmides. Foi nessa época que antigos estados egípcios independentes se tornaram conhecidos com nomos, sob o domínio do faraó. Os antigos governantes foram forçados a assumir o papel de governadores ou trabalhar na cobrança de impostos. Os egípcios nessa época adoravam o seu faraó como um deus, acreditando que ele assegurava a inundação anual do Nilo, que era necessária para suas colheitas.
As visões egípcias sobre a natureza do tempo durante este período sustentavam que o universo trabalhava em ciclos, e o faraó na terra trabalhava para assegurar a estabilidade desses ciclos. Eles também se assumiam como pessoas especialmente selecionadas. O Império Antigo e o seu poder real alcançaram o seu auge sob a Quarta Dinastia, cerca de 2613 a 2494 a.C., que começou com Seneferu. Seneferu, o primeiro faraó da Quarta Dinastia, detinha o território da antiga Líbia, no oeste até a península do Sinai, no leste e Núbia no sul. Foi um período de sucesso e esta época é conhecida por seu avanço e governo concentrado, como se pode ver na construção organizada de pirâmides e outros monumentos. Esta dinastia é marcada por um período de riqueza e esplendor, caracterizando-se os seus monarcas por uma tal paixão de monumentos a si próprios, que nesse grau, nunca homens antes ou depois tiveram oportunidade de alimentar ou satisfazer. Depois de Djoser, o faraó Sefru foi o próximo grande construtor de pirâmides. Sefru encomendou a construção de não uma, mas 3 pirâmides. A primeira é chamada Pirâmide de Meidum, nomeada pela sua localização no Egito. Sefru abandonou-a depois que o invólucro externo caiu da pirâmide. A Pirâmide de Meidum foi a primeira a ter uma câmara funerária acima do solo. No entanto, o desenvolvimento completo do estilo de construção da pirâmide foi alcançado não em Saqqarah, mas durante a construção das grandes pirâmides em Gizé. Depois da morte de Seneferu, o seu filho Quefren construiu a segunda pirâmide. Alguns egiptólogos atribuem a esfinge a Quefren, mas na verdade nunca foi encontrada nenhum escrito sobre quem construiu a esfinge, e qual era o seu propósito original, nem mesmo o nome verdadeiro da esfinge sabemos. Seu reinado marcou a ascensão do culto de Ra, que na prática se tornou o deus nacional do Egito durante a Quinta Dinastia. Userquerés talvez tenha sido um sumo sacerdote de Ra antes de ascender ao trono, construindo um templo solar entre Abusir e Abu Gorab chamado Nequinré. Ao fazer isso instituiu uma tradição que foi seguida por seus sucessores por um período de 80 anos. Esse templo funcionava como o templo mortuário para o sol poente. Ritos praticados em Nequinré lidavam principalmente com a função de criador de Ra, e seu papel como pai do faraó. O complexo mortuário em si do templo era menor do que em templos anteriores, sugerindo uma separação mais concreta entre o deus Sol e o faraó do que em dinastias anteriores. Nequinré foi sujeito a 4 fases de construção e expansão após a morte de Userquerés, durante as quais ganhou um obelisco. Os últimos faraós da dinastia foram Menquerés, Tanquerés e Unas, ao qual é atribuído o primeiro governante a ter os textos das pirâmides inscritos em sua pirâmide. Os interesses em expansão do Egito em bens comerciais como ébano, incenso como mirra e frankincenso, ouro, cobre e outros metais úteis inspiraram os antigos egípcios a construir navios adequados para a navegação em mar aberto. Eles negociaram com o Líbano por cedro e viajaram pelo Mar Vermelho até ao reino de Punt, possivelmente na atual Somália, em busca de ébano, marfim e resinas aromáticas. Construtores de navios daquela época não usavam cavilhas ou prendedores de metal, mas dependiam de corda para manter os seus navios montados. Durante a Sexta Dinastia, cerca de 2345 a 2181 a.C., o poder do faraó gradualmente enfraqueceu em favor de poderosos nomarcas.
Estes já não pertenciam à família real e sua carga tornou-se hereditária, criando assim dinastias locais em grande parte independentes da autoridade central do faraó. No entanto, o controle de inundações do Nilo ainda era objeto de obras de grande dimensão, incluindo especialmente o canal para o lago Moeris por volta de 2300 a.C., que provavelmente também foi a fonte de água para o necrópole de Gizé séculos antes. Transtornos internos estabeleceram-se durante o incrivelmente longo reinado de Pepi II no final da dinastia. A sua morte, certamente bem além da de seus pretensos herdeiros, poderia ter criado lutas sucessivas. O país entrou em guerras civis poucas décadas depois do fim do reinado de Pepi II. O golpe final foi a seca do século 22 a.C. na região, que resultou em uma queda drástica na precipitação. Por pelo menos alguns anos entre 2200 e 2150 a.C., isso impediu a inundação normal do Nilo. Seja qual tenha sido a causa, o colapso do antigo reino foi seguido por décadas de fome e conflitos. Uma importante inscrição no túmulo de um nomarca, durante o início do primeiro período intermediário, descreve o estado lamentável do país quando a fome espreitava a terra. O Império Antigo do Egito foi um dos períodos mais dinâmicos no desenvolvimento da arte egípcia. Durante esse período, os artistas aprenderam a expressar a visão de mundo de sua cultura, criando pela primeira vez imagens e formas que perduraram por gerações. Arquitetos e pedreiros dominaram as técnicas necessárias para construir estruturas monumentais em pedra. Os escultores criaram os primeiros retratos de indivíduos e as primeiras estátuas de tamanho real em madeira, cobre e pedra. Eles aperfeiçoaram a arte de esculpir intrigante decoração de relevo, e através da observação do mundo natural, produziram imagens detalhadas de animais, plantas e até paisagens, registrando os elementos essenciais do seu mundo para a eternidade em cenas pintadas e esculpidas nas paredes dos templos e túmulos. Essas imagens e estruturas tinham duas funções principais: assegurar uma existência ordenada e derrotar a morte preservando a vida no próximo mundo. Para esses fins, durante um período de tempo, os artistas egípcios adotaram um repertório limitado de tipos padrões e estabeleceram um cânone artístico formal que definiria a arte egípcia por mais de 3.000 anos, mantendo-se flexível o suficiente para permitir variações e inovações subtis. Embora grande parte de seu esforço artístico estivesse centrada na preservação da vida após a morte, os egípcios também se cercaram de objetos para melhorar suas vidas neste mundo, produzindo joias elegantes, móveis finamente esculpidos e incrustados e vasos e acessórios cosméticos feitos de uma ampla gama de materiais. À medida em que o poder e a riqueza dos reis do Egito diminuíam, o ritmo das construções de pirâmides caiu. Ao longo da quinta e sexta dinastias, as edificações foram ficando cada vez menores. O último dos grandes construtores foi o faraó Pepi II, segundo soberano da sexta dinastia e que viveu entre 2278 e 2184 a.C. Após a sua morte, o Egito entrou em colapso e, somente na 12ª dinastia, a edificação de pirâmides foi retomada, mas sem a grandiosidade anterior.
E assim termina o Reino Antigo, a Era das Pirâmides.